Olá, hoje eu vou falar de um livro relacionado ao universo do branding, gestão de marcas, e é difícil achar um livro que fale sobre isso, que traga alguma relevância, algum fato novo, algo distinto. E eu encontrei aqui. O livro é Uber Brands, Como Criar uma Marca Admirada por Todos. Bom, então o livro, ele é extremamente prático. Ele traz exemplos de marcas de aplicação onde os autores, investigaram e aplicaram alguns conceitos como consultores. E ele é dividido em 7 princípios que destacam que toda marca ela tem que ser significativa, inigualável e inestimável. Eu gosto disso. E os princípios são a missão incomparável, desejo versus pertencimento, unselling, do mito ao significado, contemplem, vivendo o sonho e crescimento sem fim. Então eu vou começar a falar um pouco sobre isso. Então, começando do princípio 1, que tem a ver com a missão. E não sei se vocês têm observado as comunicações das marcas, das empresas, na parte institucional, nos sites, no Quem Somos, ou às vezes em relatório de sustentabilidade, para quem lê sobre ESG. Mas hoje a tendência é as marcas não mencionarem literalmente, como a gente tinha alguns anos atrás, a missão é, a visão é, né? O propósito é. Existe uma comunicação mais solta, mais um texto mais corrido e com narrativas onde essas questões estão definidas lá. Mas para lembrar, então, aqui esses autores, eles tratam missão, eles não distinguem missão de propósito. A missão aqui, ela tem bem o caráter de propósito. Diferente da missão convencional, dos primeiros livros, das plaquinhas nas recepções, dos prédios, que tinham a ver com a entrega que a marca fazia para os acionistas e para a sociedade, os produtos e serviços que ela entregava. Aqui, eles estão falando de missão com um significado de propósito, que seriam missões enraizadas no negócio, que lhe dão uma razão maior de ser além do lucro. E que, nesse caso, os consumidores aderem a algo, não apenas compram, né? E eles destacam, isso eu achei bacana, eles dividem de 2 maneiras esse propósito, essa missão. A primeira delas seria como um chamado superior. Imagine assim, um propósito sociológico ou espiritual, além do econômico, tipo Patagônia. São marcas mais ativistas, que têm um compromisso muito claro, normalmente por uma questão ambiental ou social, ou a combinação de ambas, tá? E é interessante sempre, aqui sou eu falando, quando isso tem a ver com o seu core business. Então, quando você associa o teu propósito, fortalecendo o teu core business, é interessante, porque você não só cumpre uma missão além do lucro, como você até fortalece essa parte econômica, contribuindo para que a tua missão seja mais abrangente e que traga mais resultados para a sociedade, ou o planeta, ou ambos. Então, exemplos aqui, a gente tem a Patagônia, que é um clássico, né, de marca com um propósito bem estabelecido, e a Everlane também. E tem uma outra maneira, tem o chamado superior, e a outra é reinventando a categoria. Então, são marcas que elas têm um propósito de ruptura, de inovação, como o Spotify, como Starbucks, como Airbnb, né? Elas vêm rompendo uma categoria. Então, o propósito delas vem de trazer uma inovação, incorporar, trazer conveniência e facilidade para a vida das pessoas, tá? E essas marcas Uber Brands, né, elas têm uma finalidade e eles definem os autores que é uma Uber Brand. São marcas que você reconhece que fazem o que é certo, à luz de sua razão de ser, não por fazer o que é popular ou o que é mais lucrativo. Então, elas fazem porque faz parte da natureza delas. Então, esse é o princípio 1 da missão incomparável. O 2, que é o desejo versus o pertencimento, que aqui eles abordam as marcas com aquele equilíbrio entre exclusivo, a exclusividade e a inclusão, que também é um termo muito interessante e tem tudo a ver com ESG, tem tudo a ver com o momento que a gente vive hoje, né?
Então, e nesse sentido, eles trabalham o público-alvo com um nome específico, que é Uber Target, que na verdade eles estão dentro do público-alvo principal, mas eles ajudam, eles como se formassem esse grupo inicial cercados, como eles chamam, por uma corda de veludo, porque esse público-alvo, eles enriquecem a história. Então são pessoas que são inspiradoras. Então são formadores de opinião naquele tema, são pessoas que atuam na área de atuação da marca, que têm um significado, que podem ser um exemplo, que tem uma afinidade extra e que, por conta de tudo isso, elas vão ser, esse público inicial, vão ser inspiradores para as pessoas comuns, que são o público que vai comprar depois. O exemplo que eles trazem é da Peloton, né, da bicicleta ergométrica sensacional, esteira e tudo mais, e do Fortnite, que é o jogo. Então, o que acontece? Eles primeiro procuram, né, esses Uber Targets, eles são como se fossem os discípulos. Então, eles são os primeiros, que eles têm acesso a esse ambiente dessa marca quase como uma exclusividade. É uma linha tênue entre inclusão e exclusividade. E daí fica mais fácil o lançamento quando você tem um grupo menor. E esse grupo menor, naturalmente, vai atrair a atenção do restante dos usuários, tá? Bem interessante, tem muito a ver com a difusão da inovação e tudo mais. O princípio 3 é o unselling. Então, tem a ver com dominar a arte da sedução nas vendas. Evitar aquelas vendas óbvias, escrachadas, que a gente tá vendo tanto nas redes sociais, é tão chato, né, gente? Então, como Nespresso, como Nike, são marcas ousadas, inspiradoras, que elas potencializam códigos ou arte em vez de um argumento de vendas espalhafatoso. Então, elas são muito mais sutis. Então, elas se vendem pelo seu comportamento. Elas não são óbvias, elas são atraentes. Sedução, né? E o princípio 4, do mito ao significado. Aqui, a gente dá alma à marca. Então, são as narrativas, a história. E tem uma coisa bem interessante. Aqueles que têm um porquê para viver podem suportar qualquer como. Não é demais isso? Aqueles que têm um porquê para viver podem suportar qualquer como. Deixa eu achar que tem uma figura aqui que eu anotei para falar para vocês. Deixa eu ver. Página 45. É isso. Então, eles mostram, né, que existe o eu preocupado, que é lá no comecinho, o eu real, o eu ideal, que é o Uber Brand, Uber Self, e o eu fantasioso. E a gente quer trabalhar as Uber Brands, se vocês conseguem ver, a gente quer trabalhar aqui, ó, acima do real e antes do fantasioso, tá? Então, dando alma para essa marca, porque a gente pode muito mais. E daí, a gente controlar, né, essa relação através de duas rotas. Uma, a rota metafísica cosmológica e a rota sociológica pedagógica. Já explico. A primeira, a gente vai conectar com aquilo que está ali no nosso alcance e nosso controle, as grandes forças, essa aura de mistério da marca. E a sociológica é para posicionar-se e ser um modelo a ser seguido pelos outros, personificando valores e comportamentos exemplares. Então, perceberam que a gente tem o mito, que é essa coisa metafísica, cosmológica, e tem o significado, que é a questão sociológica e pedagógica. Então, saber lidar nesses mundos. Vamos para o princípio 5? Contemple o produto. Então, daí você vai fazer o seu produto manifestar esse mito. Então, torná-lo inconfundível, com códigos, com formas, com características. E daí, gente, ficaria mais meia hora falando de como tornar um produto distinto e alinhado ao propósito da sua marca, do mito, do significado. E o 6 é vivendo o sonho. A gente tem que deixar a marca irradiar de dentro para fora. Tem que ter, e aqui fala muito sobre a equipe interna, né? Sobre os colaboradores, os criadores dessa marca.
que ela precisa, essa equipe precisa carregar esse DNA da marca e ter um quê de visionário, entusiasta e trabalhador. Que bela combinação, né? Então fala muito de viver esse sonho da marca, dela ser autêntica e bem vivenciada. E o princípio 7 é o crescimento sem fim, equilíbrio de escala e construção de marca. O que é isso? Então, eventualmente a gente tem que dar passos laterais para consolidar. Então não é só crescer, às vezes a gente precisa dar laterais para dar profundidade, para dar significado. E daí eles falam também sobre 6 passos para consolidar essa marca, né? Então, sonhar, que é a missão e o mito, que eu falei para vocês nos primeiros princípios. Depois, faça produtos e serviços, organização e ouse, que é o Uber Target e instigar todos os stakeholders. Eu tenho mais umas figurinhas aqui para falar, deixa eu achar. Então, o que é aqui, né? Essa tríade aqui, do sonhar, do fazer e do ousar. E eu preciso entender onde e como minha marca pode fazer uma diferença significativa para os meus consumidores, meu público-alvo, no meu segmento. E daí tem a pegadinha do contrarie, conecte, compare. Então faça todas essas averiguações, né? Se permita olhar para sua marca com esse jeito ali diferente. Então, como escrever essa missão, né? Como comparar. Então, para você fazer esses 7 princípios, de onde viemos, quem somos, o que queremos, o que sonhamos, pensando em todos os stakeholders, o que eles querem, qual é a realidade deles, o que está conduzindo o ambiente em que operamos, a categoria e a concorrência, e o mundo, né? Aquela análise peço que eu amo de tendências, para onde estamos nos dirigindo, o que estamos perdendo, o que estamos enfrentando. Então, gente, tem muita coisa interessante e lembrando que qualquer missão de marca, é isso que eles trazem, a missão de marca ela tem que ter um compromisso comercial, produtos e serviços e um compromisso social, cultura e causas. Então tem muita coisa interessante nesse caminho, exemplos, daí eles abrem todos esses princípios que eu comentei para vocês, um a um, e explicam, né, o que fazer, né, a importância de olhar para a fundação, da cultura, do enredo. Então tem todo um passo a passo e tem exemplos de marcas no final, eles entrevistam pessoas de outras marcas, de marcas Uber Brands, né, que é Uber do alemão, aqui eu tô tentando falar bonitinho para vocês com as minhas aulas de alemão que já faz um tempo. Não vou me atrever sim. O autor é J.P. Kuhlwein e Wolfgang Schöffer, tá? Então, Uber Brands, como criar uma marca admirada para todos. Para quem gosta de marcas e quer sair do senso comum dos autores mais convencionais, eu achei ela bem inspiradora. Tá bom? Espero ter passado um resumo para vocês, mais ou menos. Beijo!